Seja bem-vindo a mais um programa Movimento Empresarial, aqui pela Rede Sul de TV, sempre na parceria com a Ana Paula Rodrigues Bon. Tudo bem, Ana Paula? Olá, Rogério. Olá a todos. No programa de hoje, nós vamos conversar diretamente de Nova Candelária, na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, com a administradora Mônica Stormovski. Ela é professora e ela é diretora do grupo Jaeli, que trabalha no mercado nacional e internacional com móveis. E daqui de Porto Alegre, nós vamos conversar com a Andréia Moraes. Ela é CEO de uma companhia de gamificação e games, chamada Little Devil Company. Vamos falar também sobre as dicas de gestão trazidas pela administradora Vera Brock. E como você sabe, a nossa parceira Amicro vai trazer as suas ideias e as suas vivências dentro do Minuto da Amicro. Tudo isso e muito mais no programa Movimento Empresarial, a partir de agora. Neste primeiro bloco do programa Movimento Empresarial, a nossa convidada está vindo da região noroeste do Rio Grande do Sul, a cidade de Nova Candelária. Nós vamos conversar a partir de agora com a administradora Mônica Stormovski. E a administradora Mônica Stormovski é professora, é empresária, é diretora, tem uma série de ações e ela vai falar um pouco a respeito disso para nós. Tudo bem, Mônica? Seja muito bem-vinda. Olá, tudo bem. Ana Paula, a administradora Mônica, além de tudo, também é bastante envolvida com as áreas de relações internacionais, negócios no ambiente internacional. Então, eu vou te passar para tu bater um papo junto comigo com ela. Perfeito. Muita gratidão, Rogério. Mônica, seja muito bem-vinda ao programa Movimento Empresarial. Saiba que é uma honra tê-la aqui conosco, principalmente trazendo a sua trajetória e compartilhando a tua experiência conosco, esse seu jeito de fazer as coisas que sempre traz resultados muito positivos. Mas, para quem não sabe ainda sobre a tua trajetória, traz para a gente aqueles pontos que você vê mais relevante que as pessoas possam saber sobre ti. Ana Paula, Rogério, inicialmente, obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada em poder estar aqui conversando com vocês. Trazer, então, um pouquinho da minha história, de quem é a Mônica. Porque a Mônica administradora, a Mônica diretora da Jaeli Imóveis, é o que eu sou agora. A Mônica professora da FEMA é uma realidade presente, né? Mas antes disso, tem toda a questão do caminhar. Então, esse caminhar vem ali dessa menina do interior de Nova Candelária. Essa cidade linda, é uma cidade maravilhosa, eu tenho muito orgulho do meu município. Tanto que em todas as falas, as pessoas que estão ao meu redor já sabem que eu vou comentar do meu município. Nova Candelária é um município jovem, extremamente jovem, mas que está em constante crescimento. E se deve isso ao nosso povo. Nasci aqui nesse município de Nova Candelária, cresci aqui, muito jovem, já iniciei a trabalhar, né? Trabalhei desde muito cedo. Iniciei como tatinha de criança, depois trabalhei em supermercado, creche, trabalhei numa empresa de fábrica de calçados e logo que eu entrei para essa empresa indústria calçadista, eu me recordo que fazendo as atividades eu fiquei pensando assim, nossa, mas o que eu preciso fazer para me destacar, para conseguir um cargo maior? E observando os meus supervisores, gerentes, eu notei que eles tinham duas coisas a mais
do que eu tinha na época, né? Uma delas era a experiência, né, de casa, que eles trabalhavam há muito tempo dentro daquela empresa, e outra questão era que eles tinham uma formação acadêmica. Eles tinham buscado conhecimento, buscado estudar, crescer, né? E eu fui, inicialmente, então naquela época, eu não tinha condições de fazer um bacharelado, fui buscar o técnico em gerência empresarial, que ele é voltado à gestão administrativa também. Logo que eu iniciei, então, o curso técnico, eu fui chamada para um departamento de vendas, uma empresa de varejo aqui do nosso estado, e muito feliz, né? Iniciei nessa nova atividade, e após concluir, então, o curso técnico, fui convidada a trabalhar na Jael Imóveis e iniciei, então, o meu bacharelado em administração. Estou na Jael Imóveis há mais de 15 anos, fui crescendo e construindo essa carreira e, bem, só tenho a agradecer também aos sócios e proprietários da empresa, que é o senhor Jackson e a Marciele, pela oportunidade que me deram e a possibilidade de crescer junto com a empresa. Mônica, é muito interessante porque tu és uma mulher, uma administradora, e tu tens uma vivência importante no ambiente de negócios, como tu acabaste de colocar, né, dentro do Grupo Jael, tu estás há mais de 15 anos, né, uma pessoa que passou por diferentes áreas e que hoje é diretora. Mas tu também tens uma veia acadêmica, porque fizeste administração na CETREM, que é uma excelente instituição de ensino aí também na região noroeste do Rio Grande do Sul. Tive a oportunidade de estar várias vezes visitando a instituição, e fizeste mestrado também, e depois começaste, já faz um pouco menos de tempo, a dar aula como professora na FEMA. Né? Então, conta um pouquinho para nós também esse teu lado acadêmico, que colabora justamente na preparação com outras pessoas, né? Para preparar outros administradores, outras futuras Mônicas. Então, entre a administração e o mestrado, eu tenho mais um bacharelado, que é o de ciências contábeis. Antes mesmo de concluir a administração, eu fui buscar fazer ciências contábeis, porque para o meu cargo, como a diretora, é imprescindível que o administrador olhe para os números, né? Olhe para os registros, é algo inevitável para qualquer bom administrador, né? Ter esse cunho de controle, né? E não existe controle sem apontamentos, e enfim, todos nós sabemos. Então, antes de concluir a administração, eu já iniciei contabilidade. Eu iniciei o curso de ciências contábeis na FEMA. Então, me formei administradora, né? Depois me formei contadora. Posso dizer administradora e contadora porque tenho registro nos dois, né? Então, depois também iniciei o mestrado. E nesse meio tempo do mestrado, fui convidada a dar aula na FEMA. Isso, para mim, foi, assim, um presente muito, muito grande. Vem trazer para mim não só uma realização profissional, mas como indivíduo, com um olhar de responsabilidade social, não só para o meu município, mas para a região, porque é uma ligação, né? Eu posso passar para os meus alunos, para aqueles que estão lá, para aqueles jovens que estão na cadeira que eu já estava, um pouco da realidade que eu hoje vivo, que é como diretora, das responsabilidades, de quais os olhares que eles têm que estar mais atentos, né? No que eles devem se atentar. Eu busco trazer nas minhas didáticas de aula exatamente isso, a teoria e como eu abordo ela no dia a dia, na prática. Porque daí eu consigo passar para eles, e a nossa dinâmica de aula,
acaba fluindo tão bem, de troca de informações do que eles vivenciam, como eu abordo, como eles tratam, como eles enxergam. E esses nossos jovens, alunos, eles têm uma leveza que eu, Mônica, imagino nós administradores, né, já não temos mais, porque somos munidos de responsabilidades, de obrigações que eles ainda não têm e não compreendem. E não necessitam compreender ainda, porque não chegou a essa etapa. Mas nós, como docentes, temos essa obrigação e a responsabilidade de ir passando para eles esse olhar, né, que é tão importante, para que quando chegar a vez deles, e sim vai chegar, porque é para isso que nós os preparamos, né, para que eles assumam a nossa cadeira logo em breve, eles estejam atentos e preparados. E eu confesso que quando me foi feita a oferta, né, pelo diretor Antônio, pelo diretor-geral também, o Césio Albeia, eu fiquei, assim, surpresa e grata, é claro, mas o Césio me passou uma frase, assim, disse, Mônica, você vai se apaixonar por essa área. E eu tenho certeza que para você vai ser bem difícil depois medir o tempo entre Jaele e a docência. Eu não imaginava que seria tão rápido essa paixão. É extremamente apaixonante e cativante a área da docência. Ana Paula. Olha que interessante. Estamos nós três professores apaixonados pela docência. Estamos aqui compartilhando o outro lado, né? O lado do professor e a paixão por estar neste meio acadêmico, compartilhando sempre conhecimentos com esses alunos que engrandecem muito nós como profissional e também como pessoal. Mas, Mônica, você sempre traz aí a Jaele. O que é o Grupo Jaele? O que vocês fazem? Então, falar da Jaele me faz já inicialmente abrir um sorrisão, né? Foi a empresa que me oportunizou crescer como profissional, além de pessoa, né? Tenho para mim que isso é um crescimento, um processo contínuo e mútuo, né? Pessoa, profissional, indivíduo, né? Cidadão. A Jaele é uma indústria, uma empresa de móveis. Nós temos segmentados principalmente 2 setores, a linha seriada e a linha planejada. Dentro do mesmo espaço fabril, totalmente algo praticamente único na indústria moveleira, esse trabalho síncrono assim entre planejado e seriado no mesmo parque fabril, mas que nos permite ter uma agilidade e qualidade de processo único, desde entrega, desde processo com aperfeiçoamento de otimização de recursos, né? É fantástico. Temos ali clientes que são nacionais na questão de revenda do varejo na linha seriada, temos clientes internacionais na questão de imóveis planejados, grandes obras, várias premiações pela qualidade e excelência, né? Tanto em 2012 e 2014 a Jaele foi premiada. Apesar da Jaele ser uma indústria jovem também, ela tem hoje 22 anos de existência, ela vem crescendo e também trazendo inovação, apesar de ser uma indústria familiar. Algo que eu gosto de ressaltar, que traz muito do que é o contexto Jaele, é a questão da inovação. E quando se fala em inovação, principalmente em sala de aula, os nossos jovens ou mesmo os nossos clientes logo buscam a questão de referenciar isso à tecnologia. Sim, a Jaele está totalmente ligada à tecnologia, mas a nossa maior inovação é a inovação no produto. Um dos produtos assim que são case de inovação da nossa empresa é um móvel para cooktop,
um balcão multiuso cooktop. Lá em 2007, 2008, num das nossas visitas, né, gerente comercial, diretor, faz visitas aos varejos, aos nossos clientes, né? Faz aquela conta comercial e vai verificando como está a situação externa, né? E numa dessas visitas, nosso comercial trouxe assim para nós que, principalmente na linha planejada, estava difícil o cliente, o nosso cliente final, o consumidor final, chegar a visualizar a nossa cozinha completa, porque ela servia de estoque e para armazenar os utensílios das lojas. Tipo, nas lojas aqui do interior tinha jogo de panela, aí tinha um fogão desses cooktop em cima da cozinha ou em cima da mesa. Tudo que não era indicado para estar lá. E numa dessas visitas, mesmo aqui nas nossas lojas da cidade vizinha, eu mesma, meu cunhado na época, que era o desenvolvedor do produto, ele meio fez uma piada, assim, e disse, nossa, um fogão sobre um fogão. Que tinha um fogão normal, né, com estrutura, e sobre ele estava exposto um fogão cooktop. Que naquela época era algo que não era usado assim na linha seriada, ele era indicado para linha só sob medida, né? Só planejada. Então ele não tinha uma estrutura para ser demonstrado. E o que nós fizemos? Voltamos para casa, né? Viemos fazer nosso tema de casa. Chegamos para dentro da indústria e pensamos assim: não, a nossa função como parceiros é dar uma ouvir o cliente e atender a necessidade do cliente, né? Exatamente. Vamos desenvolver um mostruário para que ele possa mostrar esse fogão cooktop. E a gente desenvolveu um balcãozinho simples para que ele pudesse colocar o cooktop e embaixo guardar aquelas outras coisas que ele não queria deixar lá, mostra. Algo completamente diferente, né, Mônica? Algo Exatamente. Manual, qualquer coisa que tivesse lá. Mônica, Oi. Nós estamos chegando ao final do nosso tempo de entrevista, então eu quero te agradecer muito aí pela tua conversa conosco e estaremos juntos certamente em diferentes outras oportunidades. Muito obrigado aí diretamente de Nova Candelária, a Mônica Stormovski. Obrigado, Mônica. Agora, na sequência, vamos ouvir as dicas de gestão com a administradora Vera Brock. Vera, é contigo. Olá, meu nome é Vera Lúcia Brock Brasil. Eu sou administradora com doutorado em economia pela Universidade de Ilhas Baleares, na Espanha. Sou professora, sou mentora, autora, palestrante, pesquisadora e também empreendedora da Brock Delphi. Brock Delphi Educação. Nas dicas de gestão empresarial de hoje, não podemos deixar de lembrar um princípio clássico que se tornou fundamental para o líder gestor, que deve lembrar sempre na busca pelo sucesso nos seus negócios, um tripé exponencial. Em primeiro lugar, o planejamento. Planejamento de todas as atividades do seu negócio devem estar bem dimensionados de forma estruturada que possam contemplar toda a empresa, toda a organização. Organizar o nosso a segunda função mais importante deste processo, que não é só as atividades que envolvem processo,
os colaboradores. Deve pensar também na organização financeira pessoal. A UFP. Estamos hoje bastante preocupados com a organização financeira dos gestores. A UFP é um modelo não só de negócio, mas de proatividade e necessidade tão importante na vida pessoal do líder que faz a diferença. Estamos na vanguarda do OFP. E comandar. Uma palavra-chave que faz a função essencial, uma diretriz importante no perfil do gestor. Sobre o comando do líder estão os princípios da gestão empresarial, que inicia com a liderança. A liderança é o maior e mais importante impulsionador do desempenho empresarial. Segundo pesquisas da Gallup, uma consultoria global e renomada, ela traz que 70% dos envolvidos da equipe depende do líder gestor. Ainda segundo a Gallup, 27% das empresas que investem, que capacitam os seus líderes, apresentam 30% de resultados a mais por colaborador. Principalmente sobre o futuro do trabalho no Brasil, sabe-se da importância do preparo do líder em função das mudanças que ocorreram após o momento pandêmico. As transformações do trabalho envolvem a gestão das equipes. E este novo modelo, que apresenta o formato híbrido, precisa-se assegurar-se de ferramentas não só sistêmicas, mas, acima de tudo, comportamentais. O líder gestor não deve se preocupar apenas com a parte sistêmica ou tecnológica, né? Porque as transformações tecnológicas inovadoras é a grande repercussão deste momento novo. Contudo, o sentimento dos colaboradores nesse momento é extremamente importante. Mas também buscar dar para a equipe a segurança, agilidade e motivação. Esse é o tripé do líder gestor hoje, que visa engajar, refletir e prosperar mais em resultados proativos, junto com as equipes de trabalho, que geram produtividade exponencial. E nas dicas de gestão de hoje, eu deixo uma frase do Tony Robbins para reflexão. Tony Robbins, em seu livro Passos de Gigante, diz: algumas das coisas mais simples podem fazer a diferença. Então, senhor líder, gestor, nas dicas de hoje, deixe a diferença. Deixe as suas equipes serem geridas, engajadas e motivadas com o talento que é todo seu. Se você gostou das dicas de hoje,
envie suas reflexões aqui para o nosso canal, que queira compartilhar conosco, e na próxima semana traremos outras dicas de gestão empresarial. Gostou? Então, vem comigo. Olá! O IPA é uma instituição de ensino que se orgulha da sua qualidade e da sua história no ensino. Aqui, você escolhe entre os cursos na área da saúde ou direito e terá aulas práticas desde o início do curso. E com um diferencial muito importante, um vínculo entre o aluno e o professor durante toda a sua trajetória acadêmica. Vem para o IPA! Acesse processoseletivoipa.com.br e inscreva-se já! Estamos de volta nesse segundo bloco com uma convidada muito especial. Ela, que é uma CEO da área dos games e gamificação. E isso te chama atenção? Não entende? Fica aqui com a gente que ela vai falar muito sobre isso. A nossa convidada é a Andreia Moraes. Ela é CEO da Little Devil Company. Quer saber mais? Fica com a gente, Andreia, seja muito bem-vinda a este programa, ao Movimento Empresarial. Saiba que é um prazer imenso tê-la aqui conosco, principalmente quando eu te convidei, eu falei, é muito legal ver uma mulher nessa área, que sim, tem muitas mulheres, mas normalmente tem essa característica de ser muito masculina. Seja muito bem-vinda. Obrigada, pessoal, é um prazer estar aqui. Andréia, então vamos começar te perguntando o seguinte, né? Como é que a Andréia chegou a ser CEO da Little Devil? Conta um pouco para nós da tua história como profissional e aqueles pontos que tu acha assim, que são mais importantes para serem conversados. Então, gente, eu sou formada em arquitetura e urbanismo, até a gente consegue ver aqui uma régua para arquitetura, e eu comecei a trabalhar desde formada em 3D para arquitetura. Então, eu entrei nesse meio do 3D e de produção de conteúdo, de filmes e todos esses materiais feitos diretamente no computador, desde muito cedo. E eu sempre fui gamer, sempre gostei muito de videogame, e ao longo do tempo eu fui vendo que tinha bastante abertura nesse mercado. A nossa empresa fica em Porto Alegre, né? Porto Alegre é um dos polos do Brasil que tem bastante essa produção de games e tem uma mão de obra bem interessante de pessoal de produção 3D e programadores. Então eu trabalhei com arquitetura durante um tempo, e aí depois eu e meu sócio, enfim, a gente viu essa oportunidade e eu resolvi fazer essa troca de carreira, sair da arquitetura e ir para o mundo dos games. Andréia, quando você fala somente no mundo dos games, não é só jogos que você atua, né? Pelo que eu vi lá na tua mini bio, você também faz gamificação para a área do marketing. Quais são os tipos de atividades que normalmente a Little Devil desenvolve para essa área do marketing, para negócios, para empresas?
As empresas, elas sempre chegam na gente procurando um jeito de fazer marketing de uma maneira divertida, né? De uma maneira para introduzir a marca sem ser com propaganda propriamente dita. Então, a gente faz um estudo das necessidades da marca e das necessidades do pessoal que ela quer atingir e faz um projeto, né? A gente oferece ou inserção dentro de plataformas de metaverso, ou games de mobile, pequenos jogos, ou inserção da marca dentro de jogos já existentes, como Fortnite, por exemplo. Então, essa é a parte de gamificação de marketing que a gente faz. Essa é a inserção das marcas dentro dos jogos, porém não com aqueles pop-ups de propaganda, mas sim a marca está incluída dentro do jogo de uma maneira mais fluida. É quase um merchan dentro do jogo. Aparece Exatamente. A marca, as informações, mas não necessariamente um pop-up. Exatamente, existiu desde o início dos games lá, dos consoles mais atuais, por exemplo, em jogos de futebol, acabava aparecendo propagandas de marcas, né, como tem em jogos de futebol reais. E a nossa tentativa é sempre tentar inserir as marcas de uma maneira que não fique, que não interrompa o jogo, e que torne esse marketing divertido, né? As pessoas tenham uma identificação com a marca de forma a não achar aquela propaganda intrusiva, mas sim, enfim, participativa, né? A gente participar dentro do marketing. Andréia, eu tenho curiosidade para entender um pouco como é que é a tua equipe. Quem são as pessoas que trabalham nesse tipo de projeto, numa empresa de gamificação, numa empresa que trabalha muito com essa questão da inovação tecnológica? Então, imagino eu que a gente está falando de jovens e estamos falando de multiculturalidade e multidisciplinaridade, ou seja, um pouco de cada coisa reunida para criar alguma coisa nesse sentido. É mais ou menos por aí? É bem por aí. Na verdade, a maioria da minha equipe acabou se formando inicialmente em uma outra faculdade, porque as nossas profissões elas não existiam, né, anteriormente. A nossa equipe ela é formada, nós temos programadores, óbvio que é o core do game, né? Tem que ter bastante programação. Nós temos modeladores de ambientes, a gente tem modeladores 3D de personagens, né? Que são basicamente escultores dentro do 3D. Eu tenho o diretor de arte, né? Ele que decide todo o caminho, toda a aparência do game, e esse mesmo diretor de arte é o que faz os roteiros dos jogos, designer, a gente tem designer que trabalha com essa questão também dos menus, e tutoriais, enfim, as partes que são mais de janelas mesmo e não de 3D. É uma equipe bem jovem, se não me engano, eu sou a mais velha de todo mundo, eu tenho 36 anos, então é uma equipe realmente bem jovem. E é cada um de um estado do Brasil. A gente tem Rio de Janeiro, Minas, Paraná, aqui em Porto Alegre tem mais duas pessoas, e São Paulo também. Então, nós temos pessoas do Brasil inteiro. Que bacana. Olha só, que interessante. E, Andréia, toda essa movimentação, como você falou, antigamente, essa profissão de vocês hoje não existia. E o Brasil é um dos maiores consumidores de games do mundo. A gente não tem essa noção, né? Antigamente, as crianças eram criticadas por ficarem muito tempo nos jogos. Hoje, são adolescentes, são crianças que ganham muito dinheiro, os gamers profissionais, com esse universo.
E o Brasil está aí contribuindo muito com vários gamers que estão aí dando um show, sendo um sucesso pelo mundo nessa área. Quais foram as maiores dificuldades na construção da Little Devil para entender esse conceito de agora a gente vai ser uma empresa de fato, terão profissionais que são profissões recentes, que estão se tornando conceituadas, e vocês constituíram todo esse conceito, e para apresentar também para as pessoas e para os possíveis clientes, né, todo esse conceito de gamificação, trazendo também para a empresa, além de todos os jogos que habitualmente vocês trabalham. Quais foram as suas maiores dificuldades? A gente tem... A grande coisa que nós temos que fazer sempre é a cultura do cliente. Nós temos que ensinar o cliente, às vezes, a entender como que isso beneficia a empresa, né? O porquê que a janela pop-up de propaganda não é tão legal quanto tu inserir a marca dentro do jogo de maneira mais fluida. Então, essa cultura, essa educação, ela nem sempre existe, porque não é todo mundo que está dentro do mundo gamer. A gente sabe que tem um público imenso, mas tem muita gente que trabalha, por exemplo, dentro de marketing, que não sabe. Então, a gente acaba fazendo essas apresentações. A gente entra, inclusive, faz workshops dentro de agências de publicidade, por exemplo, para explicar o produto, né? Para as pessoas terem mais uma ferramenta de venda. Então, essa, para mim, é a maior dificuldade. É a dificuldade do conhecimento. E depois, enfim, a dificuldade de legislação, né? Até essa semana passou na Câmara de Deputados o marco legal dos videogames, e porque não tinha ainda, o videogame era taxado como caça-níquel. Então, e sendo que videogame não é uma coisa nova, né? Existe há muitos anos, desde a década de 70 existe videogame, e passou só agora o marco legal, agora vem a regulamentação. A gente espera que tenha bastante espaço aí para várias empresas abrirem, a gente poder ser, o Brasil ser um polo, né? A gente já é um polo, mas a gente ter mais força para isso, sem esse peso dos impostos que a gente tem, que eram classificados de uma maneira diferente do que ele deveria. Andréa, tu tens um MBA em ecossistema de inovação. Isso demonstra a tua preocupação em capacitar-se para entender o ambiente onde tu estás inserido. Existe um mito que diz que as pessoas que trabalham com inovação e com desenvolvimento de novas tecnologias nem precisam perder tempo fazendo qualquer formação, porque não vai fazer nenhum sentido. Como é que tu vê essa dualidade entre a necessidade de aprimoramento e esse mito que é dito de que não, as pessoas não precisam fazer nenhuma formação, porque no final das contas a coisa vai acontecendo? A vontade de inovar, ela vem com ou sem formação, tá? Eu tenho... É que nem eu disse para vocês, eu trabalho com um monte de gente que cada um fez uma formação diferente, e eu confesso que eu não olho muito no que os meus funcionários eles são formados, mas sim no que eles são capazes de fazer. Eu busquei a minha educação em inovação para entender como que funciona esse ambiente de inovação. Não só eu inovar dentro da minha empresa, mas eu conseguir colaboração com empresas que estão na minha volta, porque a gente está passando muito de uma etapa de competição, que era o que existia entre empresas, para uma etapa de colaboração. Agora todo mundo sabe que tem um espaço no mercado, tem espaço no mercado para todos, e a gente não precisa ficar se engalfinhando e competindo. Se todo mundo se ajudar, facilita para
facilita para todas as empresas, né? Então, para isso que eu fui estudar, eu fiz esse curso que foi muito bacana, foi um curso que trouxe um networking incrível, e eu aprendi bastante sobre como que funciona a questão do ambiente, como é diferente cada ecossistema de inovação, ele depende das empresas, ele depende da cidade que ele está, do ambiente físico que ele está, dos benefícios. Então, foi muito interessante. Eu recomendo para todo mundo sempre. Uma pós-graduação sempre, para mim, é mais legal do que fazer uma graduação em si, porque são períodos mais curtos que tu consegue aprender coisas específicas do teu trabalho. Então, é isso. Eu acho muito importante a educação para complementar o teu trabalho. E hoje em dia a gente tem tido muita falta de profissionais de programação, por exemplo. Está faltando pessoal, e não é uma faculdade que precisa, mas sim um curso técnico, alguma coisa que ensine a programar, ou mesmo na escola. A pessoa aprender na escola a fazer programação, que é uma coisa que na nossa idade não teve, né? A nossa geração não teve, para poder já sair trabalhando, de repente nem precisa passar por todo o processo de fazer uma faculdade, que a grande maioria das pessoas acaba não trabalhando, né, na sua área, e tu poder já sair da escola ou sair de um curso técnico com um emprego garantido e ganhando um bom dinheiro, porque para ser programador paga bem. Na verdade, não é a questão de fazer uma faculdade ou não, mas o fato é estudar alguma coisa para a pessoa poder se qualificar. Essa é que exatamente. É a... né? Não, se tu tens a facilidade de estudar por ti mesmo, ir lá, buscar material, ler, estudar, ir atrás do assunto que tu quer, acho ótimo, acho maravilhoso. Eu gosto de ter o professor na minha frente, por exemplo, para eu poder fazer perguntas, trocar, ter os colegas que muitos têm muito mais experiência do que eu para poder fazer essa troca. O ambiente de MBA é um ambiente muito mais adulto, né? É um ambiente que as pessoas já estão trabalhando com aquilo há mais tempo. Normalmente é todo mundo da área, é difícil alguém fora daquela área tá fazendo um MBA. Então, acho super válido, mas também acho muito válido tu querer aprender sozinho, e eu valorizo as duas coisas e dou oportunidades iguais para quem tem pós-doutorado e para quem não tem nenhuma faculdade, desde que a pessoa procure conhecimento, procure estar sempre indo atrás do que é novo, né? E enfim, tu tem que querer estar sempre atualizado. Se capacitando. Isso, tem que estar sempre atualizado, porque é um mercado novo, é um mercado que está sempre se atualizando. Inovação não é uma coisa que fica estagnada, né? É justamente o contrário disso, é o novo. Então, a gente tem que estar sempre buscando conhecimento, seja lá da onde seja, que seja da internet, que seja de livros que tu procura, que seja de uma faculdade nova, de uma pós-graduação. O importante é a gente estudar sempre e estar sempre atualizado. Tá aí, esta foi a Andréia Maurer de Moraes, CEO da Little Devil Company, uma empresa de games, de gamificação, e com certeza vamos ouvir muito falar da Little Devil aí pela frente. Andréia, muito obrigado. Na sequência, nós vamos ter o Minuto da Amicro. Olá, sou Cláudia Lacerda, sou presidente da Amicro, e hoje venho te trazer mais uma dica. Qual é o perfil do profissional de atendimento? São tantas soft skills que nós chamamos, né? Tantas habilidades que devemos desenvolver, que o terceiro milênio ele é muito exigente, altamente exigente.
Então, eu vou elencar aqui para você algumas habilidades que nós devemos desenvolver e nos preocupar frente a um atendimento ao nosso cliente. Proatividade, buscar a solução antes de acontecer algo, educação, simpatia, empatia, engajamento, responsabilidade. São algumas dicas do profissional de atendimento. Fator de negociação também, trabalhar a tua negociação frente ao teu cliente, negociação em todos os sentidos, seja negociação comercial, seja qual for o tipo de negociação. Então, muita atenção para esse terceiro milênio, para esses soft skills que nós precisamos desenvolver. Quer saber mais? Em novembro acontecerá o 2º Congresso Sul Empreendedor. E também nos sigam nas redes sociais da Micropoa. Até lá! Estamos de volta aqui no terceiro bloco do programa Movimento Empresarial. Ana Paula, a gente conversou com duas pessoas, duas mulheres, né, muito interessantes aí, porque uma dentro de uma área mais tradicional de negócios, que é a indústria de imóveis, e a outra dentro do mercado inovador, disruptivo, que é a indústria de games. Games que funcionam dentro de outros games e também no ambiente do metaverso. Isso é uma coisa muito interessante, a gente vê esses mundos coexistindo e os espaços que estão sendo abertos, né, para profissionais das mais diferentes áreas atuarem dentro desse universo de inovação. E a gente estava conversando aí antes de iniciar a gravação desse bloco, que quando a gente está falando de inovação, e a própria Andréa Moraes, ela comentou conosco, não existe necessariamente uma formação específica correta, digamos, para aquele mercado. Mas as pessoas das mais diferentes áreas acabam sendo utilizadas, né, dentro de uma empresa que trabalha com esse universo de inovação. Sim, Rogério, e justamente essa necessidade de inovar sempre também gera uma demanda da necessidade dessa atualização constante. Porque, como a Andréa está trazendo, existem muitas vagas em aberto para a área de TI que eles não conseguem programador por causa das linguagens muito específicas, das linguagens de programação muito específicas. Normalmente, essas linguagens de programação, elas também evoluem muito rápido, requerindo assim que esses programadores também estejam se atualizando constantemente. Então, a necessidade dessa demanda em aberto de profissionais dessa área também advém dessa questão das atualizações realizadas nessas linguagens de programação também dentro todo desse ambiente de mudanças e de necessidades. Por exemplo, o profissional que programa em metaverso está começando agora. Entendeu? Então, algumas das linguagens que a gente utilizava anteriormente, talvez não vai ser mais necessário agora. A gente vai ter que aprender, os programadores, no caso, né, outras linguagens de programação. E isso é uma mudança muito rápida e muito constante. Então, é até mesmo difícil
para profissionais se adequarem na mesma velocidade que as mudanças necessárias estão vindo na área da tecnologia. Então, gera essa necessidade de aprendizagem muito rápido, de cursos muito rápidos, de formações muito rápidas, também dessa mentalidade do autoconhecimento e da busca por conhecimento de forma autônoma, que muitas vezes é necessário um profissional de uma área que é muito difícil encontrar um curso que faça formação para aquela área. Então, a gente está vivendo em um mundo, nesse momento tecnológico, voltado mais específico para esse ambiente tecnológico e de inovação, muito ágil, muito rápido. Pois é, Ana Paula, eu estou justamente aqui na minha mão, né, com esse guia das diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em administração. Eu participei da elaboração desse documento junto com o Conselho Federal de Administração, junto com o MEC, e uma das coisas que esse guia ele procurou fazer é justamente trazer a realidade de mercado e as transformações de mercado para dentro do curso de administração, por exemplo, né, que é talvez um dos cursos mais transversais que existem, onde as pessoas aprendem um pouco de diferentes áreas, porque me parece que o grande desafio é as pessoas aprenderem a aprender, porque a gente precisa aprender a vida inteira, né? Desde pequenininhos até os últimos suspiros que nós viermos a ter, a gente precisa constantemente aprender. E existem formas mais rápidas, mais eficazes de nós aprendermos. Então, talvez, isso é uma coisa um pouco ambiciosa, né? Eu comentei contigo em outra oportunidade, numa das missões que eu coordenei ao Vale do Silício, a gente participou, nosso grupo lá, de um seminário, e nesse seminário, isso fazem quase 10 anos, nessa primeira oportunidade que eu estive no Vale do Silício, foi colocado que um dos pontos mais delicados, mais importantes, era justamente criar algum tipo de curso, algum tipo de metodologia, mas naquele momento o painelista ele falou das universidades, de um modo geral, criarem alguns cursos muito voltados para essa área de tecnologia, introduzir as pessoas nesse ecossistema de inovação e, principalmente, fazer com que essas pessoas aprendam a aprenderem de forma rápida, de forma eficaz, porque existem formações mais tradicionais e elas vão continuar existindo, administração, contabilidade, engenharia, medicina, direito, enfim, biblioteconomia, até porque mesmo a gente não está falando, né, dos livros físicos apenas necessariamente, mas catalogação, tudo isso, cada vez mais é necessário. Então, até mesmo cursos que aparentemente não fazem sentido, fazem no mundo de hoje e no mundo do futuro. Mas existem esses cursos novos, essas novas realidades que não se tem nem nome exatamente para isso. Como é que se chamaria uma pessoa que trabalha num design de games para rodar dentro de um outro game no ambiente do metaverso? Como é que se chama isso? Aliás, onde é que é isso? Já começa por aí, afinal de contas. Nós estamos falando de quê? É um espaço virtual dentro de um espaço virtual dentro do metaverso, que por definição já é um espaço virtual. Então, olhem só a transformação que a nossa mente vai ter que passar para acompanhar essas coisas. Entender esse contexto, esse é o grande desafio. Aprender uma ferramenta específica para rodar, para funcionar aqui ou ali, bom, semana que vem mudou, tem um outro ambiente, mas compreender o ecossistema, compreender esse ambiente, compreender essa terminologia, compreender tudo isso é que me parece, né? E a Andréia Moraes, ela disse, olha, por que não começar no colégio já a falar dessas coisas? Por que não já trazer ferramentas de desenvolvimento, trazer contato para os alunos, aproveitar que a gurizada toda gosta de jogar no celular, de jogar um videogame. Então olha só, vamos incentivar a fazer alguma alteração nesse jogo que tu está jogando? Imagina uma coisa assim, Ana Paula. Sim, tanto imagino como eu vou colocar aqui um exemplo, né? O Gabriel, que é meu enteado, né, aos 11 anos, já estava fazendo curso de programação para desenvolvimento de jogos dentro de um ambiente que é chamado Minecraft.
todas as crianças têm oportunidade disso? Não. E aí entra uma outra perspectiva. Quem serão essas pessoas que terão a oportunidade de vivenciarem, de se desenvolverem nesses ambientes? E aquelas pessoas que não terão a oportunidade? Como que vai ficar esse gap entre esses dois grupos? Porque a tecnologia vai continuar sendo desenvolvida e atualizada constantemente. Mas a gente sabe que terão pessoas que conseguirão acompanhar e outros não. E é aí onde entra um outro problema, um outro fator que é social, que precisa ser olhado e vai ter que também desenvolver políticas públicas para olharem esse lado também. Cada vez mais a gente percebe que a transformação ela se dá mais rápido do que a capacidade das universidades acompanharem, do que a capacidade do poder público acompanhar. Então, um ponto que me parece assim, fundamental é encontrar também mecanismos de que estes ambientes, né, mais tradicionais, como a academia, como a área pública, agilizem-se na busca das transformações que o mundo precisa, porque senão a gente vai ficando cada vez mais atrás. Muito daquilo que se ensina numa universidade está distante da realidade do dia a dia, muito daquilo que a legislação quer tratar sequer faz mais sentido. Então, é o grande desafio de se buscar a transformação. Mas, Ana Paula, a gente está chegando no final do bloco, mas eu quero, e do programa também, né? Mas eu quero fazer alguns convites aí para os nossos telespectadores. Um deles está aqui, ó, tá vendo? Movimento Empresarial. Então, adiciona aí no seu Instagram, Movimento Empresarial. Se você procurar lá no YouTube, você vai encontrar todos os nossos programas, mesmo quando o programa ainda era apenas um canal no YouTube, e não um programa aqui na Rede Sul. Mas mais do que isso, você gostou de algum tema que foi tratado aqui? Você gostaria de sugerir uma pessoa, uma história, ou algum tema que nós não falamos ainda? Ou que a gente já falou e que você entende que precisa ser aprofundado? Escreve para nós, manda uma mensagem. Vocês podem ter certeza que sempre levamos em conta as mensagens que chegam dos nossos telespectadores na hora de se definir as pautas, na hora de se ouvir as pessoas que vão estar participando aqui do programa. E também, se você gosta do nosso programa e gostaria de ter a sua marca exposta junto com o programa, converse com a nossa equipe comercial, que certamente vai ter uma solução que cabe no bolso, no tamanho do seu negócio. Ana Paula, mais uma vez estamos juntos aqui, obrigado pela parceria. E na terça-feira, às 21h30, sempre aqui pela Rede Sul de TV, programa Movimento Empresarial. Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Até lá!